Oi, pessoal! Começa mais um Viver Melhor, a sua revista eletrônica de saúde e bem-estar. E aí, tudo bem com você? Como é que passou a semana? Tudo tranquilo? E aí, Bruna, tudo bem? Tudo ótimo. Tirando uma dorzinha no pescoço aqui, mas eu tô bem. Eu já falei o que você faz, né? Olha só, nessa semana a gente preparou um programa muito bacana para você que está em casa, viu? Tem cada matéria que, olha, que vale a pena você ficar sentado aí e conferindo tudinho, né? Verdade. Confere. O Viver Melhor vai mostrar quais os benefícios do salmão selvagem. Na matéria da semana, depressão em idosos. É preciso atenção aos primeiros sinais. Dieta do chá. Você já ouviu falar? Gabriel vai nos apresentar esse projeto saudável. Quem não tem samba no pé, bom sujeito não é. Hoje tem aula de samba no Viver Melhor. E aí, curtiu? Eu falei que o programa tava bom, né? Você não vai perder, vai? Ah, vai não, vai ficar sentadinha ainda, vai chamar a família toda para poder assistir, porque o Viver Melhor está no ar. E a gente começa o Viver Melhor de hoje falando de um assunto muito interessante, depressão em idosos. Você já parou para poder pensar quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais desse problema que é o mal do século? Bruna Bezerra vai mostrar pra gente, confere aí. O nosso assunto agora é bem sério. Muitas vezes a gente olha para o idoso, vê que ele está quietinho no canto dele, acha que é normal. Nem sempre. A gente tem que ficar de olho, porque algumas vezes pode ser que esse idoso esteja com depressão. Aí, gente, é triste, né? A gente vai conversar agora com o psicólogo Gustavo Souza, que vai explicar melhor para a gente, até para poder entender, né, Gustavo, que tem aí umas artimanhas até de enxergar porque, né, até que ponto a gente consegue enxergar que esse idoso está com depressão? A depressão é, acima de tudo, não só no idoso, é uma doença silenciosa, né? Até porque entre seus sintomas a gente pode elencar a tristeza patológica. E aí nesse sentido, o idoso ele vai, com um dos primeiros comportamentos, recorrer ao isolamento, né? A partir daí a gente tem que ligar um alerta. Como observar isso, né? Em que momento que esse isolamento, essa tristeza, pode ser um indício de um processo depressivo instalado ou querendo se instalar. Então, primeiro ponto, a gente tem que manter um contato com esse idoso contínuo, né? Achar que o comportamento do idoso, só porque ele tem uma idade mais avançada, tudo é permitido, é um grande mito, né? Assim como às vezes a gente acredita que o idoso é uma criança grande. Não é. O idoso traz uma história de vida, traz uma experiência acumulada e que a gente tem que respeitar, é necessário respeitar e entender. No processo depressivo, muitas vezes essa história de vida é que vai contribuir para que haja a manifestação da doença. É preciso também ver a necessidade do idoso participar de algumas outras atividades, que isso é muito importante, né? Nesse contexto que você falou, é o melhor dos mundos, né? Vamos pensar que esse idoso ele já faz um acompanhamento geriátrico, já tem um acompanhamento com um fisioterapeuta, com um fono, e aí, mesmo assim, a gente percebe que tem uma depressão ali se instalando. É importante identificar quais eram as atividades desse idoso, o que ele gostava de fazer. Houve algum comprometimento funcional, né? Aí, olha só, uma avaliação importante, um terapeuta ocupacional poder avaliar a questão da função, né? Existe alguma coisa física que limita o exercício de uma atividade que era prazerosa? Existe uma limitação auditiva? Muitas vezes a dificuldade de audição ela também limita e gera o isolamento, né? Então é importante uma avaliação global, né? Voltando a falar do geriatra, ele vai observar e tem que observar e ser demandado também pelos outros profissionais que acompanham, né? Então, avaliando essa questão da função, se existe algum limitador físico ou mesmo cognitivo que possa estar comprometendo esse idoso.
exemplo, quando alguma demência começa a se manifestar, vamos pensar no Alzheimer, que é a mais comum, um dos primeiros sintomas é a questão da memória, a memória recente, né? Eu esqueço onde eu guardei as chaves de casa, né? Todos nós passamos por isso no cotidiano, mas como diria um professor meu, quando você lembra que esqueceu é um bom sinal. No caso, enquanto você foi falando, a gente percebe que precisa ter realmente profissionais, né, pessoas especializadas. Agora vamos para dentro de casa, né? Não adianta o profissional conhecer se quem está dentro de casa não conhece. Isso é importante até para que esse paciente, para que esse idoso, ele tenha uma boa recuperação e saia de uma depressão, né? Claro. Idosos, a gente sabe que hoje é cada vez mais comum a gente ter grupos menores, familiares, né? A gente ter pessoas morando sozinhas, idosos morando sozinhos. Então é necessário a gente ficar atento a esse idoso que fica mais só, né? A convivência, ter a figura de um cuidador que seja familiar, alguém que seja de referência para manter um contato contínuo e entender qualquer alteração de comportamento. A depressão ela vai dando sinais. Os sinais são sutis muitas vezes. Às vezes uma recusa de ir naquele restaurante que mais gostava, às vezes é recusa em receber uma visita de um neto que veio de longe, ou mesmo aquele neto que sempre está ali, não quero conversar, não quero... E aí a gente precisa perceber e ficar atento a esses sinais. Então, o que em casa a gente pode fazer? Estando atento a isso, é manter essa proximidade, né? É levar o idoso para as coisas, para fazer aquilo que ele gosta, né? Para novidades também é bom, né? Oferecer atividades que você sabe que eram do convívio dele, né? Favorecer contatos sociais prazerosos, né? A manutenção disso é importantíssima. E, é claro, as atividades que sejam também novas, né? Que ele pode ter algum tipo de resistência no começo, mas com o tempo ele pode entender que aquilo vai dar um novo significado para a vida dele. Então, compreender que, com o passar dos anos, essas limitações elas vão acontecer, a gente vai se tornar diferente, a gente precisa entender que eu preciso me adaptar, né? Eu preciso colocar outras atividades na minha vida para que eu me mantenha bem. Nem toda tristeza é depressão, né? Mas a depressão tem enquanto seu sintoma a tristeza. Obrigada pela participação. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom. Continua aí, porque a gente volta daqui a pouco com mais Viver Melhor. Não acabou não, tem muito mais. Estamos de volta. Nesse segundo bloco, a gente vai matar nossa curiosidade. Dieta do chá. Tô aqui pensando, é tomar chá o dia todo? Ficar sem comer nada? Come erva? Como que deve ser, hein? Conta pra gente, Gabriel. Pois é, Bruna Bezerra, agora é hora da gente falar de dieta, mas uma dieta muito interessante, a dieta do chá. Você tem ideia do que é essa dieta? Não? Pois é, eu estou numa clínica aqui em Vila Velha, a gente vai conversar com os profissionais que são responsáveis por essa dieta. Vamos lá? Olá, doutora Cristina, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus, e você? Eu tô ótimo, eu quero saber essa dieta maravilhosa do chá, quais são os sabores que a gente pode escolher para poder manter o corpo em dia. Interessante isso, hein? Interessante, né? Mas na verdade, Gabriel, não é um simples chá. Chá significa, na verdade, são abreviações de 3 palavrinhas fundamentais para o emagrecimento saudável, duradouro e eficiente. Nada mais é que consciência, habilidade e atitude. Então, peraí. Então esse chá me enganou, que não é chazinho de morango, chá de camomila, nada disso? Não, no tratamento também tem chá. Chá de hibisco, chá verde, matcha. Mas isso
faz parte do contexto, mas o principal objetivo desse tratamento, Gabriel, é para despertar na pessoa essa consciência de saber a causa da obesidade dela, desenvolver atitude a partir dos conselhos dos profissionais do Projeto Chá e principalmente habilidade, para ela ter formação, ter consciência e ter essa atitude mesmo para poder mudar de verdade. E agora é hora da gente conversar com ele, que é educador físico, Anderson Coelho. Primeiro, prazer. Vamos falar um pouquinho aonde entra o personal, o educador físico, nesse projeto. Bom, depois que o paciente passa pelas profissionais, psicóloga, endócrino e a nutricionista, eu tenho praticamente todo o laudo médico dele ali em mãos, a patologia, tudo que ele tem de restrição está em minhas mãos. Então, o que eu faço? Prescrevo uma atividade física para ele que ele não tenha lesão nenhuma, para que a gente não agrave possíveis lesões de joelho, coluna, que isso é muito comum para a pessoa que está obesa, que está acima do peso, que é o foco principal do nosso projeto. E a gente vai desenvolvendo essa atividade física para a gente conseguir essa queima calórica boa, satisfatória, para poder baixar esse peso. E é o seguinte, a gente não conversa só com os profissionais não, a gente vai conversar também com o paciente. Christian, prazer. Eu quero saber um pouquinho dessa experiência de fazer parte desse projeto, porque o Christian já tem mais ou menos uns 35 a 40 dias que está fazendo, né? Praticamente isso aí, 40 dias. Agora vamos falar um pouquinho desse retorno que você está tendo. Como é que está sendo para você esse processo? Olha, até estou ficando surpreendido com a minha atitude, com a minha consciência e com a habilidade, que é o significado desse chá, que me chamou a atenção e resolvi fazer esse investimento para mudar de estilo de vida, mudar a partir do meu pensamento. Então isso aí tudo está sendo uma sequência de coisas boas. Agora é hora da gente conversar com a doutora Larissa, que é endocrinologista, que também faz parte dessa equipe de profissionais que são profissionais responsáveis pela dieta chá. Que eu caí, viu? Achando que eu fosse tomar um monte de chazinho. Seria mais fácil, né? Tomar um chá Mas do que você sabe, mudar tudo, né? mas você sabe que a doutora Cristina me falou uma coisa, que no meio da dieta também tem chá, né? Sim, sim. A gente tem alguns chás que auxiliam também na perda de peso. Mas o conceito do projeto realmente é que o paciente mude-se por completo, né? Mude a mente, o metabolismo. Porque hoje a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença e existem vários hormônios que alteram o metabolismo do paciente. E se a gente não tratar essas disfunções hormonais, o paciente vai ter dificuldade na perda de peso, né? Nós temos os hormônios tiroidianos, nós temos o hormônio insulina, que normalmente está aumentado nos pacientes com obesidade e ele atrapalha na manutenção da perda de peso. Então, a função do endocrinologista no projeto é avaliar essa parte metabólica, essas disfunções hormonais e também tem a indicação de medicações, né? Porque hoje a gente sabe que existem algumas medicações no mercado disponíveis para perda de peso, né? Agora, doutora Larissa, a gente estava conversando antes e você me falou quando foi que surgiu, na verdade, a ideia de montar esse projeto. Você sentiu uma necessidade muito grande dentro dos seus pacientes, não era isso? Sim, porque hoje no consultório os pacientes eles vão em busca, às vezes, somente de uma medicação para emagrecer e não fazem o mais importante, que é fazer um exercício físico com monitoramento, fazer uma reeducação alimentar com uma nutricionista e o mais importante, hoje o obeso, a gente sabe que ele come não é porque ele quer. O paciente com obesidade, ele tem um cérebro que é estimulado à alimentação. Então, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Então, vendo esses pacientes no consultório, tendo essas falhas terapêuticas, até mesmo pacientes de bariátrica, saiu um estudo recente mostrando que o paciente pós-bariátrico, 50% deles reganham peso após a cirurgia. Então, eu falo que não existe milagre. O paciente, ele tem que ser o milagre. E ele tendo essa equipe multiprofissional acompanhando, ele vai ter um sucesso garantido na perda de peso. Não dependendo de uma medicação, dependendo dele mesmo para conseguir o objetivo. Esse é o foco do Projeto Chá.
Pois é, você que está em casa, conferiu um pouquinho desse projeto, dessa dieta chamada Dieta Chá. Não é aquela dieta que você toma chá o dia todo não, tá? É bem interessante. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais do processo, tenha entendido como funciona esse tratamento. Ó, essa é parte da equipe que desenvolve esse trabalho e você de casa pode conhecer. Afinal de contas, o convite vai ser feito, não é isso? Vem pro chá! O salmão é sinônimo de saúde e um ótimo aliado aí na qualidade da nossa alimentação, não é verdade? Nem sempre. Para poder saber melhor sobre o verdadeiro salmão, a gente vai conversar com a nutricionista Luane Manhago, que vai explicar pra gente que muitas vezes não é um salmão de verdade, né? Verdade. Na verdade, até na maioria das vezes, a isso é gente sério, não né? consome o salmão de verdade. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu fiquei pensando por quê? Eu já consumi o salmão mentiroso muitas vezes. Não só você, É. todo mundo. A grande maioria das pessoas consome o salmão mentiroso diariamente ou quando vão em algum restaurante. Na grande maioria das vezes, não é o salmão verdadeiro. E o que acontece? A gente está sendo enganado ou realmente existe explicação e a gente não lê? Ou o que seria esse salmão que não é o salmão selvagem, né? O que é o verdadeiro? Na verdade, a maioria das pessoas, a gente tem a informação no rótulo, só que essas pessoas não prestam atenção e esse salmão é vendido com um nome maior ali, salmão mesmo. Então a pessoa não tem nem a obrigação de saber que aquilo ali é verdadeiro ou não. Então acaba que o consumidor passa desapercebido uma informação, esse do rótulo, de o nome de um outro peixe ou que aquele peixe foi criado em cativeiro, não presta atenção, só vê a peça mesmo na hora de comprar nos supermercados ou de consumir no restaurante e acha que está consumindo um salmão verdadeiro. Porém, hoje a gente sabe que apenas 5% do salmão que chega nos Estados Unidos é salmão verdadeiro. Eu sempre falo, se chega só 5% nos Estados Unidos, eu imagino que chega no Brasil. Praticamente nada. Quase gente, nada. é sério. Então a quantidade é muito pequena. Como que eu vou saber escolher e como que eu vou saber a procedência? A gente tem que primeiro ter a organização na hora de estar comprando E um rótulo, salmão no né? supermercado, de olhar no rótulo. No rótulo sempre vai estar falando se ele é de cativeiro, se ele é um outro peixe, é muito encontrar como truta salmonada, que na verdade é um peixe, a truta é um peixe, e esse peixe foi alimentado com um corante para ter aquela cor. Então geralmente a gente vai ter essa informação no rótulo. Qual é o perigo disso? Por que a gente não pode consumir? Ah, mas não é um peixe também? Por que eu não poderia consumir? O que ele tem de mais, O que ele tem de mais? Esse salmão criado em cativeiro ou um peixe que é alimentado para ter a cor do salmão, ele é um peixe que foi adicionado principalmente corante, por isso a coloração alaranjada. Gente, ele não é assim Não é dessa cor. naturalmente. Ele foi forçado a ficar nessa cor. Exatamente. Por exemplo, a truta ela é um peixe cinza, então ela é alimentada com uma ração e essa ração contém o corante. E aí a gente ganha um aspecto laranja, que é do salmão verdadeiro, e aí as pessoas compram achando que é salmão mesmo. E o que esse corante pode causar nas pessoas? Os corantes, a gente sabe que hoje eles estão relacionados a diversos tipos de doenças, principalmente alergias e câncer. Então, assim como eu não quero que uma criança consuma um excesso de bala, de chiclete, porque tem corantes artificiais, eu dar um salmão que não é salmão de verdade, eu vou estar consumindo a mesma quantidade de corantes, ou até maior, e vou estar trazendo malefícios para minha família da mesma forma. Além dos corantes, a gente também encontra nesse salmão, geralmente de cativeiro, ou a truta salmonada, outros peixes, um excesso de antibióticos e de gordura. Por quê? Eles querem que a produção seja grande. Então eles fazem uma inserção, uma maior concentração de antibióticos e gordura nesse salmão para que ele cresça mais rápido. Tem que fazer dinheiro, né? Exatamente. E aí ele vai crescendo mais rápido e eles vão vendendo isso, que gera um lucro, né? Na verdade, por isso que eles fazem isso. Nesse caso, quando você fala da gordura, quando a gente come esse salmão que vive em cativeiro, por ter muita gordura, ele deixa então de ser saudável. Sim, ele se torna menos saudável, porque ele vai ter uma gordura também adicionada um pouco mais maléfica. Com relação ao ômega 3, que é a gordura boa,
que o salmão é muito vendido por isso, né? Sim. A gente sabe que o salmão é saudável porque ele tem uma quantidade de ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória, antioxidantes, que vai melhorar doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, prevenir várias doenças do nosso organismo. Então a gente compra geralmente o salmão por causa do ômega 3. Aí com relação ao ômega 3, vai depender do que esse salmão foi alimentado. Por quê? No cativeiro, esse salmão ele pode ser alimentado com uma ração que tem ômega 3 ou com uma ração que não tenha. Então a gente não tem como garantir se o salmão, que não é salmão verdadeiro, tem ou não ômega 3. Pode ser, alguns realmente tem, dependendo do tipo de ração então nem que sempre, tem. Então, né? às vezes tem, às vezes não tem. Mas além do ômega 3, com certeza terá uma gordura mais maléfica aí, que é por conta do crescimento. Olha, espero que você tenha gostado da super dica. Presta atenção, salmão selvagem. É esse aí que você vai procurar, é esse que você vai começar a deixar na sua casa para que você tenha uma excelente alimentação. Pensa no futuro, né? Não só no seu futuro, mas no futuro dos seus filhos e começa a fazer a propaganda. Salmão selvagem, né? Isso Até eu mesmo. tô doida pra experimentar agora, né? Porque eu sempre fiquei no coloridinho. Vamos ver se é diferente. Eu acho que deve ser completamente diferente. Obrigada Com pela certeza. participação De nada. aqui no Viver Foi um Melhor. prazer. Até a próxima, se Deus Até. quiser. Foi ótimo. Obrigada, até a próxima. E você fica aí, porque daqui a pouco a gente tá de volta com mais Viver Melhor. E eu mostro pra vocês agora a aula de samba, isso mesmo. Eu não tô com roupa apropriada não, até porque eu não vim para sambar. Eu vim apenas para poder dar uma olhada, né, gente? Meu pescoço tá doendo, mas o professor chegou pra mim e falou, olha, é o pescoço que tá doendo, não é o pé. Então, não tô fora, né? Eu vou participar da aula do jeito que eu tô e você vai ver que não é impossível começar a sambar, não. Vambora, vamos junto. Vamos conversar com o professor, né, que é o Elias, que sabe sambar pra caramba. Qual que é o maior segredo para poder ensinar alguém a sambar? Ter molejo. O segredo do samba é relaxar. As pessoas perderam o medo de sambar. O samba não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo acha que é. Então colocam muito isso, que o samba é o mais difícil. Não é o mais difícil. É um dos mais complicados, mas depois que você pega o básico, que é a base 5 que nós estamos passando, tudo fica mais fácil. Então, Mas no caso, por exemplo, quem está aprendendo, tem que ter um molejo ou até aquela pessoa, poxa, não tem jeito nenhum, sou duro pra caramba, consegue sambar? não, qualquer um consegue sambar, não precisa ter molejo. Isso aí aconteceu comigo, eu comecei a sambar já com 30 anos, então não tem isso. O negócio é pegar o básico, pegou o básico, o molejo a gente coloca depois. Breno tá na primeira aula, e aí? Tá aprendendo? Tá tranquilo, eu já passo aula aqui de fit dance já, mas, tipo assim, o samba é totalmente fora. Eu tô apanhando um pouquinho, mas nada que dê pra acompanhar, né? Pra primeira aula, acho que eu tô evoluindo bem. Vamos continuar, né? Pra ver se até o final a gente aprende alguma coisa, né? Mas é muito difícil. Não, é tranquilo, é só focar um pouco, prestar atenção que consegue. Eu já consigo dançar outras partes, totalmente fora dessa área de samba, pop, axé. Na aula de fit dance eu me desenvolvo melhor, mas no samba eu tô apanhando um pouco, mas vamos ver se até o final da aula consegue render alguma coisa, né? Tá se empolgando e pensando até no carnaval sair pra sambar aí? Com certeza, né? Já dá pra focar aí pra uma orla por aí, pra entrar na frente do trio e ver se arruma alguma coisa de bom, né? Quem sabe sambando já dá pra arrumar uma namorada por aí, né? Bem, eu já tô com a Stephanie, que é diferente do Breno, né? Ela já fez a primeira aula, essa é a segunda, você já tá aí, né?
a rainha de bateria. A primeira aula você aprende o básico, 1, 2, 3, você fica meio travado assim, a segunda você já aprende swing, a jogada de cabelo, fica um negócio que é mais interessante. Mas é bem fácil, você que fez, você gostou? É bem fácil, o ritmo também é bem tranquilo e é bem gostoso, porque uma vez que você aprende o básico, você dança qualquer música em qualquer velocidade, eu achei ótimo. Você achou que você tinha todo esse gingado, todo esse jeito, estilo pra samba? Com certeza não, quando eu comecei meio quadrada, né, não conseguia rebolar, mas depois que você pega mesmo, você solta e você fala, nossa, eu que fiz, ficou bom, ficou bom. Gente, você viu que tem vários passinhos, né? Realmente a aula é super bacana e você viu que vai ter mais 2 aulas para você ter oportunidade de poder participar. E não arrasar só no carnaval, não. Em qualquer lugar que você for e tiver um sambinha, poder arrasar e dançar pra caramba. A aula é uma delícia, super leve, passa no estalinho de dedo. E ó, não acabou não, tem mais, tá? Deixa eu voltar. Tchau, tchau! Pois é, depois dessa aula de samba, que gostoso, né? Uma delícia. Gostaria de estar muito melhor para realmente poder sambar, porque você sabe, eu tenho todo o molejo, né? Só que não. Já não tendo muito molejo. Só que não. Não tendo muito molejo. E realmente essa dorzinha que me incomoda, falta, porque você tem que ter, né, aquele jeito assim. Mas vale muito a pena, gente. Como é que é o jeito? Mas vale muito a pena. É uma aula super divertida. E quem quer aprender a sambar, tá aí uma ótima oportunidade. Ainda dá tempo, né? porque ainda tem mais 2 aulas e você pode aproveitar e fazer a sua inscrição e participar. Verdade. E sabe o que mais vale a pena? É a gente toda semana tá aqui fazendo Viver Melhor. Porque como eu já falei, a gente aprende a cada edição, porque são assuntos muito legais que fazem parte do nosso dia a dia. E com isso a gente só ganha qualidade de vida, né, Bruna? É, isso é verdade e eu espero que você também esteja não só ganhando, mas também fazendo a questão de mudar a sua vida, né? Tendo mais qualidade, vivendo melhor, colocando toda a sua família também para se alimentar melhor, fazer atividade física. Se cuidar, né, gente? Vamos prolongar a nossa vida, vamos saber viver para quando chegar lá, né? Como a gente viu aí os idosos, chegar com qualidade. Sem nenhum problema, sem nenhuma depressão, porque viver é lindo, né? É verdade. Quero lembrar você de casa que toda sexta-feira, sempre às 9 da noite, você tem um programa inédito do Viver Melhor aqui na Imagem TV, tá certo? Se você é de Guarapari, de São Mateus, Colatina, Linhares e daqui de Vitória, claro, você sintoniza a RCA através dos canais que estão aparecendo no seu vídeo. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência. Sempre bom. É, sexta-feira que vem, a partir das 9 da noite, aqui na Imagem TV. Um beijo! Valeu. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.